but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Graça e paz, igreja. Como disse a Van no começo, não foi uma semana fácil, mas nós confiamos nele, porque ele é bom. Ele é bom. E partindo do princípio dessa frase de ele ser bom, quando eu comecei a pensar naquilo que o Senhor tinha para nós, porque não é para vocês, não é para mim, é para nós. O que o Senhor tinha para nós, ele me trouxe à memória a mensagem da Van da semana passada. E existe a possibilidade de colocar ele na tela? Tá. A grande comissão. O que chamou minha atenção não foi o título. No texto de Marcos 16, 19 e 20, Deus fala assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. E o que Deus saltou ao meu coração? A palavra sinais. Porque os sinais seguem os que creem, certo? Mas você sabia que existem outros tipos de sinais na palavra que também devem fazer parte da nossa vida? E o título da mensagem de hoje tem a ver com isso. Deus me deu sinais que gritam. Sinais que gritam. E o porquê que Deus falou isso para mim e porque Deus deu esse título para nós? Deus falou que os nossos sinais devem gritar, sem palavra alguma. Porque para o Senhor manifestar os sinais dele, nós precisamos ser dignos da presença dele. E através da dignidade de portarmos o Cristo dentro de nós, nós conseguimos manifestar os sinais dele na terra. É chegado o fim, tantas coisas a gente tem ouvido, e que o Papa morreu, e que o próximo Papa vai destruir a Igreja Católica, e que o presidente Trump está com ele fazendo um monte de coisa. Nossa, nós podemos ouvir várias histórias dos últimos dias, profecia de Nostradamus e tudo mais. Mas nós sabemos que não precisa de profecia de Nostradamus. Nós sabemos que as profecias se realizarão. Apocalipse está acontecendo. A palavra está acontecendo. E a palavra é real, e é viva e eficaz. E nos últimos dias haveria grande apostasia na igreja, grande esfriamento dos cristãos, grande esvaziamento do espírito. Muita gente está cheia, aliás, muitas igrejas estão cheias de gente,
com espíritos vazios, cheios de gente sem vida de Deus, cheio de gente que não é digno de portar o Cristo vivo. Mas por que não é digno se o Senhor morreu para todos? Porque nós devemos manifestar as mesmas obras dele. E enquanto nós quisermos encher as nossas barrigas com a refeição chamada igreja, ou nos encher e engordar daquilo que se chama igreja, e se encher de coisas vazias, ou de eventos, ou isso ou aquilo que trazem a alegria de se estar numa igreja, não é isso que o Senhor quer. Isso só está tornando o cristão mais vazio de Deus, porque tem um monte de evento acontecendo, um monte de coisa acontecendo, mas e a vida de Deus sendo manifesta na terra? O Senhor quer que os sinais gritem, e esses sinais eles gritam sem palavras. Porque eu posso me encher, estudar, ser teóloga, ser uma estudiosa, ser uma pesquisadora, ser aquela pessoa que prega como se soubesse todas as coisas da Bíblia. Eu poderia até saber tudo, mas se eu não manifestar ao Cristo vivo, de nada vale. Se eu não deixar Cristo ser aparente na minha vida, para que os outros vejam Cristo e não vejam a Ariane, não adianta nada. De que adianta tanta sabedoria que vai me engordar de conhecimento e eu não vou manifestar a glória dele? Eu tenho que ser digna dele. Devemos ser dignos dele. Eu vou ler todos os textos na versão NVI, tá? Não são tantos assim, pessoal, não se assustem. Efésios 4. Nossa, eu já não estou enxergando tão bem de perto quanto antes. As coisas estão mudando. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Filipenses 1, de 27 a 30. Todas são cartas de Paulo à igreja. Verso 27. Não importa o que aconteça. Na versão Almeida e atualizada fala acima de tudo. Aconteça o que acontecer, versão Ariane Rente, 2025. Não importa. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, sinal de salvação. E por isso, da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Colossenses 1, de 10 a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essas 3 palavras dizem sobre dignidade. Falam de como nós devemos ser. É Paulo, aquele que conhecia a Torá, estudioso, estudava aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia as leis
desde criança, que seguia os preceitos, que era conhecedor da verdade, aquele homem, quando conheceu a Deus, e teve aquele tombo pedagógico, e conheceu a Deus, e conheceu a Cristo, reconheceu que ele precisava ser digno daquilo. Assim como eu e você, perdão, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa tudo aquilo que a gente faz que não alegra Ele, mas Deus também olha para nós e deseja que nós tenhamos um caráter renovado pela palavra, um caráter que possa mostrar Cristo onde estivermos, porque aí entra como a gente se comporta no trânsito, como nós manifestamos Cristo com a nossa vizinhança fazendo barulho, como nós manifestamos Cristo com os nossos perseguidores, ou só eu sou perseguida? E os caluniadores? E aqueles que não gostam de você? Mas e aqueles que dizem que te amam da sua própria casa, que muitas vezes te maltratam? Como você reage? Qual é o tipo de reação que você tem quando alguém faz algo que não te agrada? Se nós olharmos a palavra e quisermos manifestar Cristo, muitas coisas em nós precisam ser mudadas. Não porque nós vamos perder a nossa salvação, porque estamos errando, não. Mas porque nós devemos ser dignos, ter dignidade de carregar aquilo que a gente carrega, que é muito soberano. Como dizia o louvor, a presença dele é real. Não é só aqui nesse lugar, mas é aqui neste lugar. A presença dele deve ser real em nós. As pessoas precisam olhar para nós e falar: o que ela tem que eu não tenho? O que ele tem que eu estou precisando? O que o seu pingo tem que torna ele tão feliz? O que a Gi carrega que torna ela essa mulher tão brilhante? Deus tem olhado para nós e desejado que aquilo que portamos seja realmente digno das nossas vidas. Porque como Paulo falou aqui, porque vocês conhecem o que eu tenho vivido e o que eu tenho sofrido, mas eu também quero ouvir a respeito de vocês. Não dos seus sofrimentos, mas daquilo que vocês têm feito, dos sinais que vocês portam, dos sinais que vocês carregam. Eu quero ver, eu quero ouvir falar, eu quero ouvir que vocês têm temor, eu quero ouvir que vocês são apaixonados pelo meu Pai, eu quero ouvir que vocês são diferentes do povo que está ao redor de vocês. Eu quero ouvir que aquilo que vocês falam e fazem manifesta algo que o mundo não carrega. Porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então não adianta usar as mesmas palavras, não adianta usar o mesmo vocabulário, não adianta fazer as mesmas obras que o mundo faz. Nós precisamos ser diferentes. Que as nossas vidas possam dar glória a Deus. Que as nossas vidas não profanem uma vida reta com Cristo. E os sinais que gritam nessa geração precisam, nesses últimos dias, nessa última meia hora, nesse último instante, manifestar algo que não existe. Não existe na terra. Coríntios, Paulo fala que nós somos carta. Uma carta viva. Que escrita no nosso coração. E que manifesta a vida de Deus. Somos luz do mundo. Somos sal para temperar uma terra sem tempero. Vocês já comeram picanha sem sal? Franguinho sem sal? Delícia, né? Peito de frango sem sal. E ovo sem sal.
a gente precisa temperar a terra. E não é com uma vida vazia, é com uma vida que tem sabor. E esse sabor é Cristo. E o que é ser digno de algo? Dignidade não significa só merecer, porque nós não merecemos nada. Mas tem outras palavras atrás dessa palavra dignidade. Dignidade significa estar em conformidade. Dignidade significa ser adequado a, ou ser apropriado. Apropriado para quê? Para ser a habitação dele. Conveniente, que tem valor. Essa qualidade se refere à integridade moral. Nós devemos ser íntegros moralmente. E está associada à nobreza de caráter. Nobreza é uma palavra forte, mas que hoje a gente nem usa. A gente não presta atenção. Vocês sabem, a gente estava viajando, nós fomos lá passar um tempo com a nossa filha e ajudá-la numa mudança que Deus está fazendo na vida dela. E nesse passeio, nós pudemos ver muitos palácios, incluindo o de Madrid, que ainda é governado por rainha e rei. É uma coisa nobre. É uma casa com, 120 cômodos. Ai, Jesus. Imagina essa limpeza, Van. É uma casa gigantesca, porque são muitos cômodos. Os reis e rainhas são super nobres e tem toda aquela pompa. Mas ninguém fala em nobreza de caráter. Nobreza é uma coisa muito forte e imponente que nós deveríamos ter no nosso caráter. Ou seja, ser diferente do que a gente tem visto ultimamente. A gente vê gente brigando por causa de nada, rompendo casamentos por causa de bobagem, saindo das suas casas porque simplesmente não querem mais conviver com seus pais, quebrando com filhos, com pais, com amigos, com irmãos, com parentes, brigando com vizinhos, brigando no trânsito, desonrando as suas autoridades no trabalho, seus pais, até os seus pastores, se a gente puder falar, por negligência no espírito, por portarem um Cristo e não serem dignos dele. A dignidade é algo muito sério, tem a ver com reputação. A reputação do seu Senhor está sujeita ao seu comportamento na terra. Porque as pessoas vão ver você e vão falar: ih, aquela pessoa é mentirosa. Vai para a igreja, é crente. Quem não ouviu isso? Eu sou uma que não contrato faxineira crente, porque eu só tive mau testemunho. Então, as pessoas que não conhecem o Cristo misericordioso e amoroso que a gente conhece, olham para uma pessoa que se diz crente, que se diz cristã, seja ela uma católica, seja ela uma evangélica, seja uma que ame a Cristo, fala que ama a Cristo, mas mente, rouba, amaldiçoa, fala bobagem, fala palavrão. Como de uma mesma água, do mesmo rio, pode fluir água doce e salgada? Não existe isso. Se a tua boca é santa, se você foi feito para ser santo na terra, você não pode permitir que o diabo use a sua boca para amaldiçoar alguém. Isso já tem muita gente que faz. Concorda? A pergunta dessa noite para mim e para você, para nós, é: eles conseguem ver Jesus em nós? As pessoas ao nosso redor estão conseguindo ver Cristo em nós? Estão conseguindo enxergar o Cristo vivo na nossa vida, nas nossas palavras, na nossa atitude, no nosso comportamento, nas nossas reações?
Isso pode ser assustador, mas é nossa responsabilidade carregar o peso da glória de Deus. Responsabilidade nossa, agir como Cristo age. Parar de viver como vive o mundo, parar de pensar como o mundo pensa, parar de estar dentro da igreja e achar que algumas coisas lá fora são normais, pois não são. Não são. Nós somos extraterrestres nessa terra. Nós somos pessoas de fora dessa terra. E nós precisamos pensar de maneira perfeita como Ele é perfeito. Ele é perfeito. Quem nós somos? Os filhos dele. E devemos manifestá-lo na terra. João fala assim: se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentro do mundo. Por isso o mundo os odeia. Por que você acha que é tanta perseguição? Por que você acha que é tanta gente que não gosta de você? Por que você acha que é tanta coisa acontecendo ao seu redor? Porque você carrega um Cristo. Você carrega um Deus maravilhoso dentro de você. E é esse Deus que precisa ser manifesto na sua vida. Através das nossas atitudes. Amém? Se você conheceu Jesus, deve se posicionar. Pois mesmo que tenha vindo do mundo, você não vive mais nesse mundo. Nós precisamos tomar uma posição. Nós temos uma escolha a ser feita todos os dias quando abrimos os olhos de manhã. É óbvio que antes de fecharmos os nossos olhos à noite, se a gente não agradou a Deus ou não fez algo que o honrasse, nós temos o tempo ainda para nos arrepender. Mas quem quer viver essa vida de pecar e arrepender, pecar e arrepender, pecar e arrepender? Porque uma hora você peca e não consegue mais se arrepender e acha aquilo normal. Você peca e começa a não querer mais se arrepender daquilo. Passa a vida e você nem olha que você errou. Por isso precisamos, quando abrirmos os nossos olhos, lembrar que Ele habita em nós e que nós temos que ser dignos da presença dEle. A dignidade de portar um Cristo vivo em nós é a excelência do nosso comportamento, é a excelência das nossas atitudes, é a excelência das nossas palavras, é a excelência de poder mostrar Cristo para um mundo que precisa de Deus, que está com sede de Deus, que está perdido nos seus pecados, nos seus traumas, nas suas dores, nos seus pecados gigantescos. E nós muitas vezes estamos vendo e não podemos ajudar, porque nos falta autoridade. Nos falta dignidade. Nos falta um comportamento puro. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. O velho já passou e tudo se faz novo. Então, aquilo que você fazia antes, que a princípio não era errado para você, mas que você descobriu pela palavra que é errado, não faça. Seja digno de carregar o Cristo. Seja digno de lembrar que Ele, com a humildade dEle, deu a vida dEle por mim, por vocês. Quem nós éramos? Vocês conseguem pensar quem você era antes de conhecer a Cristo? Porque mesmo que você tenha nascido na igreja, você precisou conhecê-lo e se livrar dos seus erros. Você consegue lembrar de onde Ele te tirou? Quem você é hoje? O que você tem hoje, a sua família, olha para o lado. A família igreja. Olha o que Deus te deu. Você era sem forma e vazio. E de repente Ele soprou luz, falou: haja luz dentro do meu filho. Haja luz dentro do Jeff. Haja luz dentro do Fábio. Haja luz dentro da Vanessa. Porque não havia, eram trevas.
Era sujo, era apagado, não tinha brilho. Hoje tem um brilho chamado Cristo. E o que a gente faz com esse Cristo? Às vezes a gente perde Cristo dentro de casa. Porque estar na frente dos irmãos, eu tenho que fazer o que é certo. As pessoas precisam ver que eu sou diferente. Mas e dentro de casa? Às vezes nós não somos aquilo que aparecemos aqui. Por isso que nós temos que ter dignidade de ser o que Cristo disse para sermos. E se nós buscarmos na palavra todos os desafios que Cristo viveu na vida, nós vamos ver que o nosso desafio ele enfrentou e passou. Seja ele qual for. Ele foi obediente aos seus pais. E a Bíblia fala que ele aprendeu obedecendo. Aprendeu padecendo. Aprendeu sofrendo. Sendo caluniado. Alguém aqui já foi chamado de Beelzebul? De Satanás? De demônio? De diabo? Ele foi. E ele virou e falou: não, diabo é você? Não, eu sou demônio, você é pior. Não. As reações de Cristo devem ser as nossas. Sonhar, continuar sonhando, porque o Senhor é bom e realiza os nossos sonhos. É ótimo. É ótimo, porque quem dá os sonhos é Ele. É Ele, não é homem. Mas nós precisamos confiar nele. Agir como ele agiu. Porque os planos dele são perfeitos. Nós é que atrapalhamos. Nós é que atrapalhamos. Nós é que muitas vezes deixamos por causa de bobagem Cristo dentro de casa e saímos sem Ele. Não é verdade? Estou falando bobagem? O Senhor foi muito claro comigo. Você é digna de mim. Você tem que ser digno daquilo que você porta. Você tem que ser digno da minha presença em você. Eu moro aí. Eu não vou sair daí. Mas você quer carregar simplesmente um evangelho? Ou você quer manifestar Cristo na terra? O tempo está acabando. Não há mais tempo. Não há mais tempo. E a gente não para pensar que hoje pode ser nosso último dia na terra. Ninguém pensa nisso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ou sabe? Para alguns Deus pode até revelar. Não é? Existem algumas histórias de algumas pessoas que sabiam o dia da sua morte. Mas e aí? É isso que você quer? Passou a vida, morri e acabou. Já fui para o céu. Ou você quer dar frutos? Ou você quer ser uma árvore viva, cheia de vida, que dá frutos, que gera sementes, novas sementes, que gera frutos, que gera novas sementes, que gera mais frutos e novas sementes, novas árvores, novos frutos, novas sementes. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos um sopro. Nós somos Deus, vida de Deus na terra. Nós somos filhos dele. Nós devemos ser como Cristo foi na terra. Nós precisamos fazer a vida valer a pena na terra. E o que é a vida valer a pena? É passar a vida. Não, é manifestar Cristo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não há nada melhor do que ser como Cristo na terra. Pode ter qualquer coisa que seja boa da cabeça de vocês, na minha, mas nada é melhor do que ser como Cristo na terra. Nada é melhor do que viver com Ele. Nada é melhor do que estar perto dEle. Nada é melhor do que viver a vida de Deus. Tudo passa.
tudo, as qualidades que precisamos manifestar, essas são refletidas através da natureza de Deus. Viver uma vida digna do Senhor é manifestar no mundo visível os atributos invisíveis de Deus. Isso é uma vida digna de Deus. É uma vida digna de estar perto do Senhor. É manifestar os atributos dele no mundo que está vendo tudo que a gente faz. E aí algumas perguntas surgem e devem surgir todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos. Senhor, quando algo não for bom para mim, neste dia, o que deve sair dos meus lábios? Uma murmuração, uma reclamação, um choro de reclamação? Ou palavras que possam edificar o futuro desse dia? Na nossa boca tem poder de vida e de morte. Nós podemos declarar tantas coisas com ela. Está nas nossas mãos fazer essa escolha. O que você quer? Bênção ou maldição? Quando você é perseguido, quais são suas atitudes? Porque a palavra diz: sejam as suas atitudes a mesma de Cristo Jesus. Então, quando você tem lá uma pessoa que não faz questão de olhar para você, de falar com você, você fala, também não vou falar com ela? Não faz questão de mostrar algo, você vai mostrar para ela? Uma pessoa que te ofende, fala que você é incapaz de fazer algo, o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? Ou você vai acreditar na palavra que foi falada, ou você vai acreditar naquilo que você é, naquilo que você nasceu para ser? As qualidades são frutos de uma relação sua com Deus. A sua relação com Deus vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja seu esposo, seja sua esposa, seja seus filhos, sejam seus pais, seja seu chefe, seja seu sócio, seja seu patrão, seja seu funcionário. O que você faz com as características que Deus te deu é o que vão gerar a sua vida, bênção ou maldição. Eu li uma frase hoje que falava assim, ó: se o pecado e a vossa alma não se afastam, Cristo e vossa alma nunca se unirão. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Cristo. E viver uma vida digna do Senhor é viver numa casa de vidro. Todos estão vendo a gente. Todos estão ouvindo. Quem mora em apartamento sabe que a gente ouve tudo de tudo quanto é lado, ou não? Eu já morei em apartamento, não era fácil. Você ouve tudo. Então o que as pessoas estão ouvindo de dentro da sua casa? No seu quintal? O que eles têm visto na sua vida que possa falar: parabéns, eu quero isso aí que você tem? Tem alguma coisa em você que eu desconheço da terra? Eu não sei, mas você é diferente. Alguém já foi confrontado por uma frase dessa? Eu quero o que você tem. Pastora Van foi, né, Van? Falaram para você: olha, você é diferente. Está na política, mas você tem alguma coisa diferente. É isso. É ser diferente. É não ser igual. Porque igual, ó, a igreja está cheia de gente que traz o mundo para a igreja. Nós devemos levar Cristo na terra. Não uma igreja na terra, mas Cristo. E como nós levamos Cristo? A vida de Deus. Se o mal vem contra você te acusando, lembra que Cristo foi acusado. Seu esposo te cobra coisas, lembre-se, você deve submissão a ele. Sua esposa fala alguma coisa que te entristece, lembre-se que você tem que dar a sua vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja.
E o que você fala é intimidado ou confrontado? Murmura? Reclama? Fala palavrões? Fala palavras que não deveriam? Palavras torpes não é só palavrão. É palavra ruim mesmo. É palavra suja. Nós devemos ter uma língua abençoadora. Nós não podemos ser sujos ou imundos como o mundo é. Amém? E eu quero abrir um parênteses. Nós também não podemos sentar à mesa dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que estão falando mal de alguém nas costas deste alguém. Os escarnecedores estão denegrindo a imagem de alguém. Estão acusando alguém. Estão desprezando alguém. Ridicularizando alguém. Não sente nessa mesa. Se você senta na mesa, você apoia. Se você não senta, você mostra um padrão. Eu não vou sentar em mesa que fala mal dos outros. Eu estou falando de família. Muitas vezes a nossa família está assim. Ou não? Só na minha casa, da minha família? Na família nossa lá, que às vezes sai uma palavrinha falando mal dos outros? Ai, vamos ver se vocês estão falando a verdade ou não. Agora é desafio, hein? E aí, são dignos de Cristo ou não? Quem aqui já sentou numa mesa que estava falando mal de alguém? Nós precisamos nos posicionar. Ao invés de você falar mal da pessoa, abençoa ela. Profetiza na vida dela. Declara mudança. Se você vê coisa errada, Senhor, eu vejo o contrário. Eu estou profetizando o contrário. Eu vejo, mas eu vou profetizar o contrário. Eu vejo, mas eu não vou declarar que isso é ela. Eu declaro vida. Eu declaro palavras de vida. Eu declaro palavras de vida. Nossas palavras têm que ser vivas, vida de Deus. Amém? Que mesa você tem sentado? Vamos lá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem a seu exemplo. Dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Salmo 1:1. Vale a reflexão para essa semana. Que eu e vocês, todos nós, possamos nos colocar nessa situação de pensar: o que nós vamos fazer com o Cristo que habita em nós? O que nós vamos falar de Cristo que habita em nós? Como vamos nos comportar diante das situações contrárias? Eu assisti com o AP na sexta-feira ou quinta-feira, Gladiador 2. Quem assistiu? Quem assistiu Gladiador 1 que é melhor? Oh, spoiler, né? Já estraguei o filme de todo mundo. O 1, que é o melhor, mostra lá o Coliseu. O Coliseu de Roma. No 2 tem uma cena, eu vou ter que falar o spoiler, tá? Tem uma cena que eles enchem de água. E eu descobri que isso é verdade, que eu não sabia. Eu tive que estudar para ver se era verdade. Eles enchiam com 1,5 metro de água todo o Coliseu embaixo. Transformavam aquilo num esporte náutico, para eles continuarem dando risada daquilo que acontecia. E nessa cena, existiam barcos, né, dos gladiadores e do inimigo, óbvio. E embaixo, na água, haviam tubarões. E eu não pensei na cena como gladiador, eu pensei na cena dos nossos cristãos, dos nossos irmãos do passado. Eu já tive a oportunidade de pisar no Coliseu e foi a melhor e o pior lugar que eu pisei no mundo. O melhor lugar porque você está pisando na história de verdade e você consegue ver a verdade. Mas ao mesmo tempo você sente algo que te traz tristeza. Por saber que muita gente esteve ali dentro, sendo morto, só porque amava Cristo. Só porque se dizia cristão.
Mas o melhor da história não é... E eu falei do gladiador só por causa da cena, tá? Porque não tem nada a ver com cristão. Mas o melhor da história é saber que quando eles estavam sendo expostos à morte, eles estavam louvando a Deus. Eles estavam exaltando e glorificando o nome do seu Deus. E isso tem que trazer para nós a responsabilidade. A gente nunca vai passar por aquilo. Nós nunca vamos passar por aquilo. Eles passaram. E eles não deixaram de adorar a Deus. Por causa de estarem sendo acusados por algo que não era digno de morte. Mas ao mesmo tempo deram suas vidas por Cristo. E nós? O que nós fazemos com Cristo todos os dias? O que nós falamos de Cristo todos os dias? O que nós fazemos com Cristo todos os dias? Será que se a gente fosse colocado diante dos leões, dos tubarões, dos gladiadores, nós estaríamos nos entregando a Cristo sem medo, confiando no nosso fim? Ou nós estaríamos amaldiçoando aqueles homens? Ou nós estaríamos acusando eles de assassinato? Eu quero justiça. A nossa justiça é trapo imundo. Nós temos que manifestar Cristo independente das nossas situações de vida. Seja pobre, seja rico, seja perseguido, seja onde você estiver. Nada pode ser mais importante do que lembrar que Ele morreu por você. Que Ele deu vida para você. E que você não tem nada a perder. Pelo contrário, você já tem o reino. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. A vida com cristã tem um significado na terra. De sermos testemunha da voz dEle. Testemunho dEle. Porque se nós manifestarmos os frutos terrestres, os frutos do mundo, como imoralidade, impureza, paixões e desejos maus, ganância, idolatria, nada disso agrada ao Senhor. Pelo contrário, isso traz a ira de Deus sobre nós que podemos viver em desobediência. Mas se nós obedecermos ao Senhor, nada vai nos roubar. Pelo contrário, nós vamos viver uma vida despidos do velho homem, mas vestidos do novo, que é a glória do Pai. Com compaixão, com mansidão, com paciência, com humildade, sobretudo com amor. Porque a chave e o segredo de Cristo é o amor. Nada pode roubar o amor que Cristo te deu. E você deve amar até os seus inimigos. Como Cristo amou você, que era inimigo de Deus. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza mundana e fazer viver a natureza de Cristo. Porque o mundo não pertence mais às nossas vidas. Isso é um dia a dia, isso é um trabalho diário. E eu vou falar para vocês, assim como Deus me trouxe essa palavra e me desafiou essa semana toda. Como disse a Van, teve até negligência médica na nossa semana. E Deus me desafiou, eu podia fazer qualquer coisa com aquilo. Mas eu escolhi confiar no Senhor. Decidi confiar que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Que o Senhor está cuidando do meu esposo, que está cuidando das minhas filhas, está cuidando da nossa vida. E se você nasceu de novo e entregou sua vida a Cristo, os velhos rudimentos da terra não podem fazer parte da sua vida. Amém? Você tem que dar evidências de uma vida transformada. Não para você ser merecedor, mas para você ser digno. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, nós vamos orar. E vamos fazer uma oração primeiro juntos. Eu vou orar e vocês repetem. Bendito Espírito, habite conosco
Faz-nos manso e humildes de espírito, para que possamos odiar o pecado e genuinamente nos arrepender todos os dias dele. Amém? O que é isso? Uma oraçãozinha de nada. Mas que o Senhor possa todos os dias te causar um sentimento ruim mesmo do pecado, da injustiça, das coisas feias, das coisas erradas da terra, para que você possa todos os dias se arrepender se você agir assim. Porque nós somos nascidos de novo. Nós temos o Senhor em nós. Nós devemos todos os dias ser mansos e humildes e senti-lo e saber que Ele está cuidando das nossas vidas e saber que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Eu vou citar mais um texto. Filipenses 2. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, verso 14 e 15. Que todos os dias nós possamos brilhar a glória do Senhor na terra, manifestando Cristo e brilhando Cristo onde estivermos, seja na nossa casa, seja fora dela, onde estivermos, que o Senhor seja o Senhor. Amém? Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos ajude todos os dias a ouvir a Tua voz e nos posicionar em Ti, meu Pai, como filhos que Te amam, como filhos que Te desejam, como filhos que querem viver a sua vida todos os dias, viver contigo, entendendo os seus planos e propósitos, e sobretudo entendendo que sem o Senhor nada somos, nada podemos, nada fazemos, mas que nós devemos ser dignos do Senhor, dignos da Tua vida, dignos da Tua palavra, dignos de portar um Cristo tão lindo e tão maravilhoso, que nos resgatou de um lugar tão feio, tão sujo, um lugar tão imundo onde estivemos, e que hoje nós podemos Te chamar de Pai, e que hoje nós podemos Te chamar de Senhor, e que hoje nós podemos dar a nossa vida ao Senhor, meu Pai, todos os dias, quando acordamos e quando dormimos, e quando acordamos e quando dormimos, sabemos que o Senhor está cuidando de detalhes, que os nossos sonhos, os nossos planos diante do Senhor não são nada, mas que os seus são perfeitos, porque o Senhor é perfeito. Então, Pai, faz-nos testemunhar o Senhor onde estivermos, faz-nos brilhar a luz de Cristo onde estivermos, faz manifestar Cristo onde estivermos, porque só o Senhor é digno de toda a glória, de todo louvor, de todo poder. O Senhor é Deus e nós queremos Te honrar em detalhes, Pai. Não é à toa que Te amam, não é sem razão em que Te desejam. És o mais belo, és o mais belo.